tudo bem? Vamos continuar nossa aula de hoje. Agora nós vamos para a apostila, volume 4, tá? Então, polígonos regulares. Vamos lá, então, estudar polígonos regulares. 1.1. Utilize uma régua para medir os lados dos polígonos a seguir e com um transferidor meça as medidas dos ângulos internos, registrando essas medidas no quadro. Muito bem, gente. Vocês vão fazer isso, completar essa tabela, e no final da aula de hoje eu mando, então, essa tabela pronta para vocês corrigirem, ok? Muito bem. 1.2. Considerando as medidas obtidas, podemos afirmar que esses polígonos são regulares. Explique por que eles podem ser classificados assim, né? Gente, lembrando que polígonos regulares, na verdade, são aqueles que possuem lados com a mesma medida e ângulos com a mesma medida, tá? Então, se isso aconteceu aí com eles, significa que eles são regulares, tá bom? 1.3. Agora meça os lados e os ângulos internos do polígono a seguir. Quais foram as medidas encontradas? Esse polígono pode ser chamado regular? Por quê? Muito bem, gente. Vocês vão perceber que vocês vão encontrar medidas diferentes para ângulos e lados, tá? Ó, a gente já percebe, por exemplo, que esse ângulo provavelmente é igual a esse provavelmente é igual a esse e esse provavelmente é igual a esse. Os ângulos não vão ser todos iguais, já dá para perceber que esse é diferente desse, tá? E os lados também, já dá para perceber que esse é diferente desse. Então, a gente sabe que ele não vai ser regular, porque ele não vai possuir todos os lados iguais, nem todos os ângulos iguais, tá bom? Atividade 2. Construção de polígono regular inscrito em uma circunferência. Ao traçar um ângulo central, determina-se um arco que corresponde a uma fração da circunferência. Se traçarmos N ângulos centrais congruentes, seus lados dividirão a circunferência em N arcos congruentes e determinarão os vértices do polígono regular de N lados, inscrito nessa circunferência. Rafael estava estudando polígonos e anotou o passo a passo para a construção de um polígono inscrito numa circunferência. Agora, a construção é por sua conta. Vamos lá? Trace uma circunferência de 2,5 centímetros, trace um diâmetro de 5 centímetros, com a medida do raio e a ponta seca do compasso em P, trace um arco determinando os pontos B e C na circunferência. Com a medida do raio e a ponta seca do compasso em A, trace um arco determinando os pontos D e E na circunferência. Com uma régua, una os pontos consecutivamente a partir do ponto A. Qual polígono foi construído? Muito bem, queridos. Então, vocês já viram que eu fiz, então, aqui do ladinho com vocês isso, tá? Então, tá aí o resultado, ok? Vocês, então, vão fazer isso semelhante aí no caderno de vocês. Se não tiver compasso, não tem problema, use algum objeto circular, tá bom? 2.2. É possível fazer a construção do polígono anterior de outra maneira a partir do seu ângulo central. Construa um polígono e descreva passo a passo da sua construção. Muito bem, gente, nós já fizemos isso com um hexágono, tá? E eu vou, então, colocar o videozinho aqui para vocês. E aí, no caso, para descrever, vocês descrevam passo a passo com as palavras de vocês o que eu fui fazendo, tá bom? E o 2.3 é em duplas, então nós não vamos fazer agora, tá bom? E a nossa aula de hoje é essa, tá bom? Muito simples, né? Muito curtinha. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aí adiantando a apostila, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.